Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite, por tudo que o Senhor tem falado aqui esse culto já, através dos louvores, através das orações, através da palavra inicial. E agora, Espírito Santo, permanece, porque o Senhor conhece o que nós ainda precisamos ouvir. Então tenha liberdade, Senhor, de nos ensinar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos salve Igreja, a palavra de Deus, ela fala para nós sobre o cálice da bênção e o pão que partimos. Está falando sobre a ceia do Senhor. E é muito importante que nós, como igreja, venhamos a prestar a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Não é um culto mecânico, não é um culto engessado, não é um culto onde a mente humana toma lugar. Porque o culto ao Deus verdadeiro é onde o Espírito Santo tem liberdade de agir, de operar e de falar como Deus quer. O culto racional é quando o adorador adora, tendo conhecimento do que ele está fazendo. É quando o adorador está voluntariamente adorando a um Deus que ele conhece e sabe o que está fazendo nessa adoração. Então você adora a Deus o Pai, você adora Jesus, porque ele morreu na cruz em seu lugar. Você adora o Espírito Santo, porque ele também é Deus e ele mora dentro de você. E colocando aqui para a ceia, o culto racional da ceia é quando você participa da ceia com graça, com alegria, com o poder de Deus, mas com o entendimento do que significam esses elementos aqui, que não é pão e suco como o pão e suco que você come na sua casa. Até agora é. Mas quando nós oramos e santificamos ao Senhor, já não é mais um pão apenas, um suco apenas. Porque as realidades espirituais dessa celebração, elas passam a fazer parte desses elementos. É por isso que a gente não distribui a ceia para todo mundo. É por isso que as pessoas precisam estar em comunhão com Jesus para participar da ceia. É por isso que as pessoas precisam se batizar, largar o mundo, o pecado e andar em unidade com o corpo de Cristo, com a igreja, para participar. Se fosse um pão comum, um suco comum, qualquer um podia, mas não é. Então é disso que Paulo está falando para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, ela era uma bênção, mas tinham realidades espirituais que eles não entendiam. E um detalhe, irmãos, baixa o fundo para mim só um pouquinho, fazer favor. Um detalhe: tem muitas pessoas que dizem: ah, pastor, mas ninguém pode proibir o outro de participar da ceia, porque a ceia é do Senhor. Pensa bem, se fosse minha a ceia, eu já não daria para todo mundo. Eu ia ter o maior cuidado. Não, a ceia é minha, eu vou escolher os convidados para a festa. É porque a ceia do Senhor, então nem aí é do Senhor mesmo, eu quero para todo mundo. É um conceito muito errado esse de dizer que a ceia é do Senhor e que ninguém pode proibir. A ceia do Senhor, é por isso que a gente tem que ter o maior zelo, o maior respeito, principalmente começando do ministrante aqui aos participantes. Nós temos que ter o maior zelo, o maior respeito dessa mesa aqui, porque Jesus falou: vocês vão fazer em memória de mim. Não é algo seu, é meu, é para lembrar do que eu fiz, do maior acontecimento da história da humanidade, que foi Jesus ter morrido no nosso lugar para salvar-nos dos nossos pecados. Então o que Paulo está ensinando aqui para aquela igreja? São duas perguntas. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? São perguntas que trazem a resposta subentendida, que a resposta que todo mundo já sabe: sim, o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo.
O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Sim, esse cálice é a comunhão do sangue, e esse corpo que partimos, esse pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O pão é a comunhão do corpo de Cristo. Então, o que é comunhão? Comunhão é unidade, é sintonia de pensamentos, é harmonia, é estar falando a mesma língua, andando no mesmo ritmo, estar conectados. Então a ceia do Senhor fala de conexão com Cristo em primeiro lugar, está alinhado com quem Jesus é, com a vontade dele, com a palavra dele, com a santidade dele, com o amor dele, com a graça dele. Glória a Deus. A ceia é para celebrar que nós estamos em Cristo, assim como Cristo está em nós. Cristo está em nós e nós também estamos nele. Aleluia. Então, a Bíblia vai falar, primeiramente, da comunhão com Cristo. A sua vida representada pelo seu sangue. E o seu corpo representado, a sua vida representada pelo seu sangue e representada pelo suco. E o seu corpo representado pelo pão. Igreja, nós precisamos avaliar, reavaliar e pensar o nosso relacionamento com Jesus. Como vai o nosso relacionamento com Jesus? Nós estamos conectados com a vida dele? Estamos fazendo parte realmente do seu corpo? Na prática, não só na teoria, mas na prática. O que é ter uma vida de comunhão? Vai muito além de dizer que eu sou crente, que eu venho para a igreja, tudo isso faz parte, mas vai muito além disso, é um dia a dia de relacionamento. Não tem como ter comunhão com alguém se eu não tenho uma vivência de relacionamento com essa pessoa. Então a comunhão com Cristo que celebramos aqui, ela não começa aqui, ela já tem que existir dentro da gente. Nós estamos renovando essa aliança. Estamos declarando no mundo espiritual que estamos firmes nesse pacto com o Senhor, mas é uma realidade que deve já ser existente. Então, deixa eu falar algumas coisas aqui que são parte da nossa comunhão com Jesus. Primeiro, oração e jejum. Aleluia. Só podemos ter comunhão com Jesus intensamente se nós tivermos uma vida de oração e de jejum. Eu já falei lá na outra igreja, lá no outro salão, vou falar aqui de novo. Enquanto eu existir, vocês vão me ouvir falar: ore, ore, ore e ore mais. Amém. Porque sem oração não tem como desenvolver um relacionamento. E a oração é um diálogo com o Senhor. Precisamos orar mais e orar intensamente mais. Desenvolver o gosto, a satisfação pela oração de relacionamento. É muito bom pedir e receber. Jesus diz: pode pedir que você recebe. Mas a oração tem que ir um passo adiante desse. A oração de estar ali com o Senhor, porque eu gosto de estar ali com o Senhor. A oração que eu separo aquele tempo, só eu e Deus aqui, é um particular com o amado da minha alma. Se Jesus é o amado da sua alma, separa um tempo só de vocês dois. Glória a Deus. A oração em comunhão com a igreja aqui é maravilhosa, muito lindo quando a igreja ora reunida, o lugar treme. Porém, o particular com Deus te leva a um nível muito superior a qualquer outro nível de espiritualidade que a gente possa buscar de outras formas. Então faça a oração e o jejum parte do seu dia a dia. Isso vai desenvolver e fortalecer sua comunhão com Jesus. Outra coisa, adoração e louvor. Nós precisamos adorar o Senhor. E nós precisamos louvar o Senhor. E volto aqui a esse culto. Este é um momento de adoração e de louvor. Mas a nossa vida precisa ter um estilo de adoração e louvor. Porque depois que esse culto termina, eu e você, nós precisamos continuar sendo adoradores de Deus. E adorar é se prostrar, é se render, é se colocar à disposição, é contemplar a beleza e a santidade do Senhor onde nós estivermos. Aqui é maravilhoso. Mas e depois daqui, na nossa casa? E no carro, e no trânsito, e no trabalho, na escola?
Qual é o nosso estilo de vida? O nosso estilo de vida glorifica a Deus? Nem sempre nos lugares que nós vamos dá para dar um glória a Deus alto como a gente gosta de dar glória a Deus aqui. Mas com certeza em todo lugar que nós estivermos, a nossa vida pode estar glorificando ao Senhor. Quando nós manifestamos o amor de Cristo. Glória a Deus. Quando nós não nos corrompemos com as corrupções deste mundo. Quando nós somos diferentes da maioria. Não é? Aquilo que os nossos pais sempre falam para nós quando a gente era mais novo, falava assim: ah, pai, mas todo mundo faz. Aí o que a mãe e o pai falam? Mas você não é todo mundo. E Jesus está falando: você não é todo mundo. Não importa o que todo mundo faz, você é diferente. Você é especial. Você é chamado. Você é remido. Você é selado. Você é separado. Você é Daniel em Babilônia. No meio da corrupção, Daniel se destaca como um jovem que decidiu: não vou comer dos manjares do rei. É assim que é o estilo de vida de adoração. Está na roda da fofoca, você não é fofoqueiro. Está na roda da piada suja, você não conta piadas sujas. Está na roda de gente trapaceiro, gente enganador, gente atrapalhado, gente que gosta de dar prejuízo nos outros, gente enrolado. Você não, você é diferente. Glória a Deus. Porque você adora a Deus, não só de boca, mas você tem um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. Amém? Isso em comunhão. Comunhão também fala de santificação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Ali diz que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ser, de viver. O que é santo? Santo não é o perfeito. Santo é aquele que luta todo dia contra o pecado. Santo é aquele que diz não todos os dias para si mesmo, para o mundo e para o diabo. Santo é aquele que se separa, porque essa é a tradução original da palavra santo, separado. Nós somos separados por Deus. Quando aceitamos Jesus, o Senhor nos separa do mundo, como eu já falei aqui agora mesmo. Mas tem a santidade do dia a dia, na qual nós temos a decisão de todos os dias nos separar para sermos exclusivamente do nosso Deus. Amém? E também conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Igreja, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia. Precisamos ouvir a Bíblia, entender a Bíblia e praticar a Bíblia. Porque aqui é a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para agradar a Deus está aqui. Tudo que Deus espera de nós está neste livro sagrado. Glória a Deus. Tudo que é para ser decidido na nossa vida, certo ou errado, aos olhos de Deus, vem para a Bíblia. Vivemos num tempo cheio de relativismos. Talvez, quem sabe, eu não acho que seja assim. Nos dias de hoje as coisas são diferentes, irmãos. Nós não podemos comprometer a nossa eternidade. Não podemos comprometer nosso relacionamento com o Senhor, vivendo no relativismo dos dias de hoje. A palavra de Deus continua sendo o padrão. A palavra de Deus continua sendo a regra. A palavra de Deus continua sendo a palavra final. As nossas decisões que precisamos tomar na nossa vida. Glória a Deus, amém. Não fique na relatividade. O achismo, eu não sinto que é assim, para mim não foi assim. Irmão, olha o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz sim, sim. Se a Bíblia diz não, é não. Não importa o que um sente, o outro pensa, o outro diz a opinião do fulano, o Zé lá do podcast, a Maria lá do podcast falou. Não interessa, o que interessa é o que está na Escritura. Está escrito, amém, é para mim, é para minha vida espiritual. Não está escrito, agradeço a opinião, mas eu fico com a palavra de Deus. Amém? Então, fortalecer, desenvolver comunhão, oração, repete comigo, oração, adoração, santificação, o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando nós celebramos a ceia, temos que pensar em desenvolver a nossa comunhão com o Senhor, porque é isso que estamos celebrando aqui nesta mesa. Segundo ponto, porque nós, versículo 19,
17, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, quando a gente participa da ceia, nós participamos do mesmo tipo de pão. Aqui não tem um pão doce, um pão salgado, um pão com mortadela, não, é o mesmo tipo de pão, que vai ser partido e entregue, e tudo isso deixa de ser só um simbolismo, é um significado espiritual para a nossa vida. Nós somos parte de um mesmo corpo, apesar de sermos muitos e diferentes uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai usar o símbolo, a imagem do corpo humano, para mostrar para a gente como é o corpo de Cristo. Vários membros conectados a um só corpo, guiados por uma só cabeça. Cabeça é Cristo, mas nós somos seus membros em particular, e membros uns dos outros também. É muito importante quando a gente olha esse significado da ceia, porque muitas vezes estamos muito bem com Jesus, no sentido de eu oro, eu adoro, eu me santifico, eu leio a Bíblia, eu sou servo do Senhor todo dia. Mas se eu der uma olhada para a direita e para a esquerda, como está o meu relacionamento com os meus irmãos em Cristo Jesus? Eu estou aqui pregando, será que eu posso olhar no rosto, na face, nos olhos de cada pessoa que está aqui? Como disse o apóstolo Paulo, levanta as mãos puras, sem ira e sem contenda. Será que eu posso levantar minhas mãos puras, sem ira e sem contenda? Ou há diferenças no meu coração a respeito de alguém aqui nessa noite? É o que eu tenho que me perguntar: como eu posso melhorar o meu relacionamento interpessoal com os demais membros do corpo? Porque a ceia fala disso. Celebrando comunhão com a cabeça, mas celebrando comunhão com os demais membros do corpo, como diz aqui, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Gente, isso é muito sério. Eu quero falar aqui algumas orientações bíblicas. Primeiro, Efésios capítulo 5, versículo 2, andar em amor. Jesus é amor. Jesus não só tem amor, a essência de Jesus é amor. E a Bíblia diz: anda em amor. A Bíblia não diz para correr em amor, para pular em amor, para dançar em amor. Se falasse isso, eu teria a ideia de algo bem rápido. Eu amo os irmãos aqui na ceia, mas depois da ceia não tem compromisso não. Passou a ceia, então eu corri em amor. Eu estava feliz, eu dancei em amor, eu te abracei, eu disse: meu irmão, somos um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. É lindo, não é? Maravilhoso. Mas e depois? E no dia a dia? O amor é o andar, que fala de passo a passo. No dia bom, no dia mau. No dia que o meu irmão está feliz, cheiroso, alegre, festivo, mas no dia que o meu irmão está azedo, com a cara ruim, está bravo, está com problema, é andar em amor, dia após dia. A orientação, Colossenses 3, versículo 13: suportar uns aos outros. Nós precisamos suportar um ao outro. E suportar não é no sentido de tolerar. Vou com a cara do irmão, mas eu tolero. Não é nesse sentido, é de dar apoio. A palavra suportar aqui é ser um apoio, é ser o pé, o sapato, o suporte do nosso irmão. Se o meu irmão está precisando de ajuda, se o meu irmão está frágil, está fraco, está com alguma chaga na vida, eu não vou pesar a mão em cima dele e falar: não, de uma vez não. Eu vou pensar: o que eu posso fazer para te ajudar a ficar de pé, meu filho? O que eu posso fazer para te ajudar a ficar de pé, minha filha? Eu quero ser o suporte do meu irmão, suportai-vos uns aos outros, dar suporte, dar apoio, para que o meu irmão que está frágil, ele fique forte, para aquele que está caindo, não caia, o que caiu se levante. É isso que é suportar em amor. E aqui diz perdoar, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Nos relacionamentos interpessoais, nós sempre vamos ter a oportunidade de perdoar um ao outro. Porque ninguém aqui é perfeito, meus irmãos. A pessoa mais perfeita que você olhar e falar assim: fulano aqui é a mais perfeita, convive 24 horas para você ver. Você não começa a soltar umas faíscasinhas assim.
Tem gente que nem faz isso que não solta, né? Em menos de 24 horas já dá uma explosão. Pá! Mas nós somos membros do mesmo corpo. Nós participamos do mesmo pão. Nós vamos morar no mesmo céu. Então, quando o meu irmão me ofende, já logo na hora eu já tenho que liberar perdão. E quando eu ofendo meu irmão, eu também vou precisar do perdão dele. E se eu sei que eu ofendi, se eu sei que eu machuquei, a minha decisão deve ser chegar e pedir um perdão. Às vezes a gente erra, a gente nem sabe. Mas quando a gente sabe, tem que pedir um perdão. E liberar o perdão sempre. Porque é assim que o corpo de Cristo se mantém unido, se mantém compactado num só propósito, que é servir o cabeça, que é Jesus. Amém? E aqui diz, Tiago 5,16, no relacionamento interpessoal com o corpo de Cristo, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, para que sareis. Você já orou pelo seu irmão hoje? Já orou pela sua irmã? Você já orou por alguém que não está aqui na ceia hoje, e a gente não sabe o que está acontecendo? Você já orou para essa pessoa que talvez ela possa estar enferma na carne ou enferma no espírito? Você já orou por essa pessoa que está aí do seu lado? Porque talvez ela está aí rindo, feliz com você, glorificando a Deus, mas só Deus sabe como está a alma dela, a casa, as finanças, a saúde. Orai uns pelos outros para que sareis. Quando nós colocamos em prática essas palavras de amor, de suportar, de perdoar e de orar uns pelos outros, os nossos desafios vão continuar existindo, mas eles vão sempre ser bem menores do que o amor de Cristo, que me uniu a você e uniu você a mim e uniu a todos nós com um só propósito. Jesus Cristo é o nosso cabeça. Amém? É disso que fala a ceia. Comunhão com Jesus e comunhão com o nosso próximo. Se você tiver dificuldade para lembrar dessa mensagem, lembra da cruz. Lembra da cruz. Entendeu? Comunhão vertical e comunhão horizontal. Fica de pé que nós vamos orar já.